Bom, então vamos. Eu não, você que está com a ordem dos grupos aí, ou vamos aleatoriamente, né? Aquilo que foi possível, alguém que tenha a condição de juntar algumas ideias, né? O que a gente que ouviu lá em relação aos 3 itens, né? A gente só ir registrando aqui uma passagem por grupo para depois a gente fazer uma outra rodada. Quem começa, Nina? Quem começa, Nina? Ayala, você anotou? Anotei. Quer que eu apresente aqui? Pode falar, por favor? Quer que eu... Peraí. Vou ver se eu Se consigo tiver compartilhar registro aqui de novo o documento, aí a gente já vai falando e complementando. Legal. Boa. Ayala, se depois, por favor, manda esse documento por escrito, se ele tiver organizado, qualquer coisa assim, para a gente, tá bom? Acho que eu não consigo compartilhar. consigo. Peraí, Manguinha. Você vai compartilhar aí? Que daí a gente vai olhando e já falando. Tá bom. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Pedro, você quer falar o primeiro? O item? Viu, ô Mário? Foi muito rápido, né, cara? Foi assim um tempo que não deu para as pessoas fazerem as coisas, né? Você viu, né? Pô, cara, nós somos muito entrosados. Eu ia falar a mesma coisa. Olha isso. Mas você quer tirar a base do primeiro grupo, Marcos? É óbvio. Você quer cristalizar a ideia, então. Agora todo mundo tem que fazer igual. Eu quero jogar o nível lá em cima, André. Aqui é pegada firme. O nível que o nosso grupo estava muito engajado. Ô, Cleiton, vamos sair da reunião já. Não tem réplica. Tá na sala aí. A linguagem não tem réplica. Manda aí, Pedrão. Vai lá, primeiro A. Cadê o Pedro? Tá aí, não? Primeiro A. Saiu? Acho que como ele nunca foi da primeira A, ele ficou meio sem pertencimento. Nina, você como é número A, letra A sempre, manda ver. Bom, na primeira, o que a gente previamente faça um levantamento das produções a fim de localizar as posições do jeito. A gente pensou o seguinte, que esse autor, ele fala do lugar de uma concepção crítica, né? Anticapitalista, ele menciona Marx, Gramsci, né? Então, a gente pensou que ele, por isso, ele está, se a gente pensar politicamente, um pouco mais, não sei se esquerda ou direita, mas eu acho que mais à esquerda, mais progressista, digamos assim. Sempre trazendo uma visão de classe social, né, dos atores que estão envolvidos ali naquele processo, mas numa visão de classe, assim. Então, esse foi o primeiro. Continua? Sim. Então, vamos para o segundo. Apresente seus destaques em relação aos textos, que tanto podem afirmar como desestabilizar ou reorientar o que você pensa sobre o tema. Bom, a gente colocou pontos levantados, eu tenho um negócio aqui na minha frente que eu não consigo ler, Ayla. Aí, tá aparecendo um... Dá para ler agora? Eu aumentei um pouquinho. Legal. Então, pontos levantados pelo autor já estão em discussão na academia. Isso foi uma questão. Articulação do componente específico e outros. No segundo ano do ensino médio, agora, como parte da área do conhecimento, mas atuando como itinerário formativo. Disputa de coletivos, organizações que legitimam seus discursos. A disputa se repete ao longo da história da educação brasileira. O interesse da elite na educação da classe trabalhadora e formação de mão de obra. Eu não acho... nós discutimos isso sobre as novidades e tal, o que causou na minha fala, assim, o que causou mais uma coisa bem radical, né, foi essa retirada da aula do segundo ano. Quer dizer, ainda a proposta, como bem o pessoal falou, não é que foi negada a educação física, mas foi reduzida, né? Porque no segundo ano não tem educação física. E não foi reduzida só a educação física, outras áreas também. Eu acho que foi a coisa assim, mais radical que eu pude vivenciar desde a 5692 lá, né? Esse debate aí entre clássico e científico, ele permanece, vem desde lá, mas agora
eu penso assim, que até a própria sigla do NEM, né, ele traduz muito bem qual é a proposta desse ensino. Não é nem uma coisa nem outra, né? É uma negação, é uma precariedade, né? Então, acho que isso realmente me deixou um pouco... causou um pouco de surpresa, muita arrogância, né? Eu acho. Foi, assim, um negócio bem radical. Se o pessoal quiser contribuir mais, além disso, quiser falar... Então, e sempre tem aquela questão também de que quando vai ampliar, redemocratizar, ampliar o acesso, que a elite acaba perdendo um pouco do seu espaço de atuação, que acaba abrindo um pouco isso, né? Sempre vê um contradiscurso que aquilo ali não está bom, que aquilo ali precisa ser mudado, que não está atendendo mais a certos objetivos, a certas ideologias. Então, tanto no que o autor traz ao longo da história, que a gente sempre vê isso, quanto no próprio documento reforça essa característica, né? Esses argumentos. Deixa eu só fazer uma pergunta para organizar as coisas que a gente anota aqui. A questão era elementos que desestabilizavam o que você pensava, né? Eram novidades sobre o que você pensava, reorientavam o que você pensava. Aí vocês colocaram tudo num bloco só. Isso aqui é tudo o quê? É tudo... afirma o que já pensava, é novidade? O que vocês... esses 5 itens aí, eles estão todos no mesmo... dentro dos elementos que a gente pediu para identificar. E a novidade... na minha opinião, é o que eu já disse, né? Que é novidade, realmente, que para mim foi uma coisa radical com essa reforma, foi isso. As outras coisas, eu acho que a gente já viu. Não sei se o Pedro concorda. Marquinhos, colegas, Maria Emília. Mas de que reforma você está falando? Da PL 680, que é do texto? Como lá fala, né, quando ampliou o ensino médio, por exemplo, que era um ensino de elite, que passou a ser público, que a elite saiu desse oferecimento do público e migrou para o privado, quais os discursos que estavam envolvidos nisso, o que eu quis dizer foi mais nesse ponto, assim, que a gente vê também isso hoje nos documentos atuais. Mário, peraí, eu acho que eu fiz confusão, então. Eu estou me referindo à reforma atual, do ensino médio. Mas não, é que o texto... E não ao documento do... você está falando já do... porque vocês misturaram tudo, eu fiz essa ponte. Não, eu fiz essa ponte com o que está acontecendo agora, né? Entendeu? Tá. Vou pedir depois para os próximos... Eu não tive essa condição de entender, né? Então, se os próximos grupos puderem delinear um pouco, ajuda aqui. Até para vocês depois marcarem no texto de vocês. Tá bom. Bom, e o último, alguém quer falar? Eu acho que a discussão, principalmente nas contribuições e nas informações que o Flávio trouxe no relato dele, dá subsídios para pensar a questão do território, a questão do mapeamento, que foi um pouco do que a Nina frisou bastante na conversa. E a relação disso com os textos? O que os textos, né, permitem a gente articular com a fala dos colegas para a gente pensar para frente? Então, o que me veio em mente, o que está nos textos, inclusive no documento, é a ideia de território, né? Então, assim, como o professor vai dar aula de educação física, e aí é o componente, e num outro momento ele vai estar no itinerário formativo, o que me veio na cabeça, assim, a ideia de território, de certa maneira, além, né, do que está no documento sobre cultura corporal, cultura corporal de movimento, esses conceitos estão lá, e tem mais a ideia do território, eu penso que é possível fazer uma relação disso que está no texto com o que o professor vai fazer na escola, e, de certa maneira, essa intenção, a ideia de território, abre uma possibilidade, sabe? Uma possibilidade de trabalho. Você entendeu? Tá. Então, entendi. Até porque aqui vocês usaram a expressão brecha.
A minha pergunta é com relação ao texto mais amplo da história do ensino médio, né? Se dali a gente tem algum elemento, né? Vou ficar citando aqui para vocês pensarem até nisso. Né? Quando eu penso o território, né, enquanto uma possibilidade ao produzir esse território, que tipo de linha será que esse texto me ajuda a traçar dentro desse território? Não sei se alguém pensou nisso. Também, né? Linha epistemológica, é isso que está falando? Não, linha no sentido que a gente tem usado de mapeamento mesmo, né? Aquelas linhas que são mais duras, né? Tá. Aquelas questões que engessam o processo, ou se dentro desse debate que ele traz dessas lutas entre os segmentos, né? Isso que a gente está tomando como referência no autor, tá? O que isso me possibilita pensar até a construção desse mapa aí, né? Desse território. Mas, como a gente também está com o tempo exíguo, né? Isso fica como questão, aí a gente parte com outro. Ô, Mário, bem rapidinho. O meu grupo falou dessa questão do território e de como o Flávio mapeou bem, né? E isso está nos 2 vídeos lá. Mas eu não... Foi o meu grupo, né? A gente colocou lá, enfim, mas eu não vi isso tão presente no texto do Ferretti lá. Por outro lado, o que me chamou muito a atenção é quando ele vai tratar do conceito de educação integral, que é uma discussão que sempre foi posta que, para que ela seja efetivada, a escola precisa de condições para que isso aconteça, né? E aí é assustador, né? O Marcos tinha cantado essa bola aí, é assustador como é a escola, né? Aquele prédio cheio de portão e, enfim, os alunos lá numa condição de ter que revezar a quadra no contraturno e tal. Então, ali a gente percebe que não são dadas condições para que essa educação aí integral seja ofertada, né? Aí depois fica a problematização com relação a esse aspecto histórico, né, que em algum momento vocês trouxeram, dessas lutas, dessas dinâmicas, porque essa escola que está aí é uma escola fruto de outras épocas, né? Ela traz marcas de outras reformas, ela traz uma série de coisas ali, né? Da organização curricular, uma série de coisas, né? Para a gente pensar. Tá bom. O Mário, só para no que o Pedro falou, a Maria Emília também fez um comentário que lá no final do texto do Ferretti, ele aponta dois pontos positivos que ele considera positivo. Que um é a questão do professor ser um professor só numa escola, dar aula só numa escola, né? E aí a gente comentou justamente isso. Eu pensei o seguinte: em face de tudo que eles falam, tudo que ele falou no texto, chegar no final nessa conclusão, achei meio assim otimista demais, né? Mas é isso. Tá bom. Bom, então vamos passar para outro grupo. O chat também está aberto aí para quem quiser ir comentando, a gente vai lendo. Raquel, é o seu grupo? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Até porque não estava dando para ouvir antes. Eu acho que a gente podia ir agora, só que a Glória, que é a nossa porta-voz. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me escutando? Boa noite. Na primeira questão, eu não vou nem repetir, porque acho que a gente constata a mesma coisa que o grupo anterior falou, é uma perspectiva crítica, que advoga a favor de um sujeito emancipado, consciente, que, enfim, vai se contrapor aí à lógica societária capitalista em que a gente vive, mas aí a Raquel, ela fez um movimento de leitura em que ela sugeriu, assim, na leitura desse texto do Ferretti, ela foi levada aí para outros dois autores também do campo crítico, e que ela disse que são textos que, né, pelo menos no movimento de leitura dela, que ela trouxe para a gente como sugestão, que ajudaram a pensar um pouquinho a leitura das críticas dessa reforma nessa chave teórica mesmo do campo crítico. Ela sugeriu o texto do Saviani, um texto de 2008, sobre os desafios da construção de um sistema nacional de educação, e a obra do Luiz Antônio Cunha, sobre a Universidade Reformanda, que é um livro, né, uma trilogia, ela diz. Na segunda questão, a gente tentou pensar um pouco, assim,
movimento de problematização que a gente fez foi meio que cotejar os dois textos, né, tanto o texto curricular quanto o texto do Ferretti, e elencar aí alguns poucos eixos que nos permitissem pensar essa relação, e são basicamente eixos em que a gente identifica um movimento de contraposição entre aquilo que está presente na discussão do Ferretti e aquilo que, em grande medida, vai constituindo aí, ainda que hibridamente, a discursividade do texto curricular. Um desses eixos é o projeto de sociedade, né, que a gente percebe que o Ferretti ele vai questionando o tempo todo, historicamente, o quanto essas reformas, né, ainda que escapem num outro momento, quando ele fala lá das DCNs de 2011, que vai para um lugar talvez mais interessante, mas ele faz uma análise, sobretudo quando ele chega no momento mais atual, né, quando ainda era os momentos iniciais da discussão da nova reforma do ensino médio, mas ele basicamente vai questionando quanto essas reformas elas estão, a gente usou essa palavra lá, em grande medida reproduzindo e tentando manter, né, e aí falando uma linguagem bem da teoria crítica mesmo, determinada configuração social, determinadas relações, sobretudo econômicas, mas também sociais, culturais, etc. E o que a gente identifica no texto curricular, ainda que ele traduza, seja traduzido para outras coisas, incorpore outros discursos, como a própria ideia de cultura, de currículo cultural, etc., mas que a concepção de educação que está nesse currículo, até porque nas traduções curriculares, assim, cada estado fez o seu, cada contexto vai, de certa forma, dar uma singularidade para a sua proposta, mas eles estão inseridos no novo ensino médio, e assim, o currículo paulista, ele pouco recusou muitas coisas que estão lá naquela reforma, né? Ele fez um movimento muito mais de alinhamento do que de negociação, de recusa, etc, etc. Então, o que a gente identifica são projetos societários completamente distintos, assim como a própria posição de sujeito anunciada lá pelo Ferretti. Então, essa é uma contraposição. Um outro eixo que nos chamou a atenção é a ideia de temas transversais, porque o currículo ele vai defender a ideia de transversalidade, com aqueles temas lá que recupera até as terminologias do próprio PCN, pluralidade, saúde, pluralidade cultural, etc, etc. E o que o Ferretti vai discutir, e aí também, Mário, esses eixos todos que a gente está colocando, eles não desestabilizam o que a gente pensa, não. Eles são eixos que a gente está, em grande medida, afirmando nossas próprias concepções. A gente não elencou nada que nos tirasse muito do lugar, né? São coisas com as quais a gente está de acordo. E essa noção de temas transversais, na discussão do Ferretti, ele vai justamente questionar, né, e eu muito particularmente estou coaduno com essa posição, que se a gente está dentro de e aí ele retoma até as diretrizes lá de 2011, com as quais ele achou que foi o momento de mais avanço da história das reformas do ensino médio. Se a gente está falando dentro de uma concepção de educação, onde problematizar o mundo em que a gente vive faz parte de todos os saberes que vão constituir a formação dos alunos do ensino médio, diversidade, saúde, qualquer coisa que possa vir ser chamada de tema transversal, não seria tema transversal, mas, na verdade, elementos, e aí, lendo a partir do nosso referencial, elementos constitutivos dos próprios saberes que a gente problematiza, tematiza na escola, e aqui levando para a educação física, elementos constitutivos das próprias práticas corporais, e não temas transversais. E o último eixo seria o das habilidades e competências, que é o elemento aí que está sendo mais atacado pelas leituras que questionam a reforma do ensino médio, e, obviamente, o currículo paulista ele não abre mão de determinar os seus propósitos educativos a partir da noção de habilidades e competências, né? E aí ele vai questionar o que significaria isso, o próprio referencial de onde vêm essas habilidades e competências, e a gente fica pensando muito, assim, para mim é um dos grandes dilemas, assim, por mais que
tem elementos do currículo cultural no currículo paulista. Há sempre possibilidades de a gente fazer coisas outras com aquilo que fazem de nós, na nossa relação com esses currículos formatados. Fico pensando como é que esses professores eles vão lidar com uma forma ou outra de atuar dentro desse currículo, mas sem poder negar a ideia de habilidades e competências, né? Em outros termos, o que é ensinar dentro do currículo cultural, dentro de uma proposta que está cerceando ainda mais a necessidade de que a gente fale em termos de habilidades e competências. Bom, foram esses 3 eixos na segunda questão, e, por fim, a terceira, a gente não conseguiu avançar muito, para a gente ainda fica uma grande incógnita, a gente até comentou que essa talvez seja não a questão de uma atividade desse encontro, mas a questão do semestre, das discussões aqui do grupo, né? Pensar possibilidades, encaminhamentos nas relações com as leituras todas que a gente venha a ter, e fica para a gente mesmo assim, em termos de problematização e de provocação, a situação difícil em que esses professores se encontram, enfrentando acho que são 2 grandes ordens de problema. Uma é da própria organização dos tempos, espaços, saberes no currículo, que torna a vida deles muito mais difícil. E um outro enfrentamento, assim, que para mim me parece muito caro, e eu acho que é o enfrentamento que esse próprio projeto de pesquisa vai fazer, e tem a ver com aquilo que a gente colocou na segunda questão também, é essa incompatibilidade política, pedagógica, sobretudo epistemológica, entre aquilo que subsidia as práticas desses professores e aquilo que, nesse contexto, eles estão sendo demandados a fazer, e nesse contexto estão sendo demandados de forma mais cerceadora, de forma mais formatada, no intuito de que as práticas deles sejam mais padronizadas. Assim, como escapar disso é o nosso eixo de problematização, e a gente ainda não tem respostas para isso. É isso. Obrigado, grupo e Cláudia. Eu acho que dentro disso, né, pensar que essa é a ideia da terceira questão, né? O que a gente vai levantando né, o que a gente tem que estar mais atento, né, o que certas coisas que a gente, ao longo da história, já foi produzidas que nos ajuda a pensar coisas, né? Mas é isso o destaque, né? Não pensamos na resposta, né? Até porque, né, vamos ficar 4 anos, né? Não buscando a resposta, né, mas produzindo saídas possíveis. Muito bom, obrigado, grupo, Cláudia. Próximas. Vai, Bárbara. Bom, vou começar no meu grupo, mas aí a gente vai se ajudando. Sobre a questão 1, a gente não tem muito o que acrescentar, a não ser que ele se apoie aí em enunciados de uma formação discursiva crítica, e no Lattes dele, né, ele tem muitas produções sobre esse novo ensino médio, e sempre a partir desse referencial, tem até um texto que chama A Reforma do Ensino Médio e sua concepção de qualidade da educação. Então, ele sempre vai se mostrar crítico frente ao que o novo ensino médio está propondo também. Na B, a gente levantou uma questão que é o que há de novo no novo ensino médio. Então, tem muita coisa nessa proposta, nessa reforma, na reformulação que sofreu o ensino médio, que a gente viu, né, que alguns de nós já tinham estudado, por exemplo, a professora Isabel, por exemplo, já estudou sobre essas questões. Então, lá atrás, né, o Ferretti, ele mostra no artigo dele que havia, então, essa separação de ciclos, que havia a questão das competências, que os alunos poderiam escolher fazer uma formação mais para as humanas ou mais para científica, enfim. E aí a gente vê essas coisas se repetindo, mas é repetição da diferença no sentido de que não é o mesmo que era, mas o discurso não vai para muitos outros lugares. Acho que os nós permanecem aí no documento. Então, a gente levantou a questão de que o documento está em disputa, então há diferentes grupos que querem dizer o que ele tem que ser, o que o ensino médio tem que ser. A gente levantou algumas críticas ao tempo integral, então isso já foi falado pelo grupo da Nina. A questão do ensino médio noturno, né, como isso exclui também a possibilidade dos estudantes que vão fazer esse ensino médio no noturno, né, que é diferente desses alunos que vão ter aí essa educação em tempo integral, dia na escola, enfim. Então, a gente pontuou muito mais a exclusão dos estudantes e de como há, então, uma distinção entre um e outro, e quanto isso é problemático. E frente ao documento do currículo paulista, a gente também
apontou essas críticas, mas tem alguns pontos interessantes que podem ser levantados. Por exemplo, o trabalho coletivo. Então, tanto no artigo do Ferretti, ele aponta como que o trabalho coletivo é importante, né, para a prática docente e também para as mobilizações. E se a gente quiser produzir outra coisa, eu acho que a gente acha, né, acho que isso pode ser dito a partir do grupo, que o trabalho coletivo é que nos mobiliza e que nos auxilia. Então, isso também está posto no currículo paulista, quando eles colocam lá sobre essa questão de não ser uma disciplina isolada, ou de não isolar as áreas do conhecimento, mas tentar sempre ter uma conversa entre as áreas, entre os itinerários. Mas o grupo pontuou bastante coisa crítica nesse sentido, acho que eles podem me ajudar. E, por último, né, falando do trabalho coletivo, a gente chega na questão da proposição ou de possibilidades para encaminhamentos do trabalho dos professores. Acho que o vídeo do Flávio, ele nos ajuda a pensar, então, possibilidades de encaminhamentos, porque, e aí, Flávio, se eu falar alguma coisa que não estava no vídeo, você me corrige, por favor, mas acho que o itinerário que ele coloca lá para a segunda série B, cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, acho que isso nos auxilia a pensar o quê? As vozes que compõem a sala de aula, e isso tem ligação com o currículo cultural, no sentido de que, no currículo paulista, há ali a produção de significações sobre as práticas corporais, né? E aí a gente está buscando elementos interessantes para a gente trazer para o currículo cultural. Então, a questão das vozes que compõem a sala de aula, a questão da produção de significados para as práticas corporais, a questão de analisar criticamente as práticas corporais e seus sujeitos, que também está colocado no currículo paulista, nos ajuda e corrobora com o vídeo do Flávio, porque, né, lá ele vai falar que, se eu não me engano, foi no encontro passado, na primeira série ou na segunda série tem lá no itinerário formativo a questão das lutas e heranças culturais. E aí no vídeo sobre o território, que a Yanina e o grupo já pontuaram, ele vai falar como que foi, né, a mobilização das mulheres frente a essa questão do território. E como que isso estava em disputa e em embates e como foi se produzindo. Então, acho que a questão do território, com as vozes, a análise crítica e a produção de significação, se une ao que a gente busca, ou tenta, ou aposta no currículo cultural. E, nesse sentido, é possível o currículo cultural no ensino médio, a partir dos escapes que a gente vai encontrando. Mas aí eu vou pedir auxílio do grupo para falar mais sobre as críticas da parte 2. Obrigado, Bárbara. O grupo completa alguma coisa? Tem mais alguma coisa a dizer? Eu acho que tem uma coisa que a gente acabou não tendo tempo de discutir, que é essa ampliação do tempo integral, que acho que aparece no texto do Ferretti, e que tem também todo esse discurso lá no currículo paulista, e o relato, né, acho que do Flávio, agora eu já não vou lembrar qual, mas acho que sobre essa coisa das condições, é meio quase que o mundo faz de conta, né, você imaginar que você vai pôr os alunos 7 horas na escola, sem sala, sem infraestrutura, né, então toda a questão de como é que você repete essa ideia de confinamento dos jovens, né? E aí os meninos que estavam no grupo, que são professores, acho que vivenciam muito claramente, aparece lá no relato. Né? Legal. Obrigado, Bel. Acho que completa um pouco até a fala da Glória, né? A gente localiza os enfrentamentos ou o primeiro grupo também das brechas, né? Já estamos escrevendo algumas coisas sobre essas ferramentas, né? Nessas brechas. Isso é bom. Temos ainda aquilo que seria o grupo 4. Por favor, quem manifesta-se. Eram 8, né, velho? Não sei quem que é o grupo 4, aí, ou 5, enfim, mas... O grupo 4 eu quero abrir a boca para falar. Então, vamos então, lá. Acho que não dá para a gente ir pelos números, vai um outro grupo. A sequência. Eu tô na minha sequência. Então, acho que o nosso grupo pode falar aqui. Beleza, manda ver. Bom, em relação à primeira questão, acho que também a nossa discussão foi bastante próxima aí dos grupos anteriores. Ele parte de um outro campo epistemológico, né? Mas, apesar disso, chama atenção que ele elege, digamos assim, o mesmo alvo, né? Talvez a gente utilize ferramentas e pense em um modelo de sociedade diferente, mas o alvo parece ser o mesmo, né? E acho que daí a potência desse texto, né?
um pesquisador que tem se dedicado aí às produções voltadas às reformas do ensino médio, às relações entre educação e trabalho também, né? Bom, peço que o grupo vá complementando aí a minha fala, porque a gente se deteve mais na conversa, né? Então, certamente alguma coisa vai ficar... Não vou recordar, né? Em relação à segunda questão, eu acho que o que chamou muito a atenção e desestabilizou diz respeito às permanências, né? Desde o processo de escolarização de massas na educação brasileira, né? Parece que as coisas vêm seguindo uma mesma toada, né? E uma questão, uma bola que o Mário já levantou no encontro passado, é de que mesmo um governo, né, que se posiciona supostamente à esquerda, não alterou em nada essa configuração. Inclusive, a última reforma é gestada no início, né, do governo Dilma, salvo engano, né? Então, às vezes a gente tem uma posição saudosista, talvez não seja essa, ou uma posição romântica, né? E inclusive, nesse momento atual, até o momento, não há nenhum indício de que essa reforma vá, né, tomar uma outra cara e uma outra configuração, né? Uma das, né, além das questões já citadas aqui, a gente discutiu um pouco também, né, a respeito dessas questões aí dos itinerários, né, e o quanto isso, às vezes, quando a gente fala, né, que tal política educacional ou tal política de governo é neoliberal, parece que essa palavra virou um jargão, né, principalmente no campo educacional. Mas, nesse caso específico, parece que a gente não precisa fazer nenhum esforço em encontrar algo oculto ali que possa remeter a uma racionalidade neoliberal, porque isso está muito explícito nos itinerários, na maneira como, né, as temáticas. A gente discutiu uma questão, né, que lógico que não dá para a gente generalizar, mas a partir da fala dos professores aí e outros que a gente ouve também, tá todo mundo meio sem saber o que fazer, né? Tanto nas questões estruturais, quanto em relação às temáticas, porque são temas que não têm um lastro, né? São temas que, às vezes, os professores, né, não sabem nem o que desenvolver a partir daquelas temáticas, né? E, enfim, então, essa lógica aí, né, de um empreendedor de si mesmo, que o Ferretti anuncia também em outros textos, né, me parece bastante presente aí em vários momentos aí da política curricular estadual paulista. E, por fim, na terceira questão, eu acho que talvez uma questão que a gente pudesse olhar com mais atenção é a questão mesmo da precarização docente, né? Porque essas questões, a gente tem o documento curricular, a gente tem as diretrizes, a gente tem as reformas, mas o que está acontecendo de fato, às vezes, fica só no discurso, né? E talvez seja bastante importante também produzir textos mesmo que indiquem, né, as nuances dessa precarização docente com essa reforma, né? Felipe e colegas querem complementar? Acho que antes de complementar, o Pedro está com a mão levantada, acho que ele tem alguma questão aí dentro da sua fala. Pedro, por favor. Então, eu entendo muito pouco desse nível de ensino e dessas reformas, mas eu achei que eu tinha compreendido um pouco melhor quando no artigo ele mostra que sim, essa reforma ela se inicia por volta lá de 2013, se eu não me engano, e aí num governo, né, que a discussão até antes, né, no governo Lula.
Mas a questão, e pelo que me pareceu no texto, é que a proposta dessa reforma era outra, né? Não é a mesma. Inclusive, eu vi essa semana algumas pessoas de partidos de esquerda pontuando, né, que, opa, peraí, o argumento da direita era de que, olha, essa reforma não é do Bolsonaro e não é do Temer, é uma reforma que começou antes. Todavia, a proposta era muito diferente, né? Pelo que eu vi no texto, esses itinerários formativos, eles começariam só no terceiro ano e aí também, né, com a questão do Pronatec, o incentivo do Pronatec, com a questão da educação em tempo ampliado, né? Então, eu não sei se eu não sei se foi isso que você disse, Cleiton, mas pelo menos me pareceu assim, de novo, que a gente está dizendo que esses diferentes governos aí estão defendendo aí uma proposta uma reforma que é muito parecida, enfim, pelo menos pareceu quando você falou, né? Cleiton, quer falar? Eu acredito que sim, Pedro, porque ainda que as discussões iniciais foram para, né, eram outras proposições, bom, a gente está cansado de ver isso, né? Com a LDB também, né? A última LDB tinha uma concepção completamente diferente, e aí no frigir dos ovos é apresentado um substitutivo e as coisas ficam mais ou menos como estão, né? Então, tudo bem, a gente, né? O Ivan levantou, recordando agora a partir da fala do Pedro, o Ivan indagou no grupo, né? Se não fosse o golpe, né? Né? E aí no bojo do golpe vem lá a reforma, né? Trabalhista, e todas essas questões dão muita força também para a reforma do ensino médio. Mas aí a gente fica no campo da suposição, né? Parece que na prática mesmo muito pouco se mudou, né? Só para dar uma completada nisso, sem estender muito, se a gente pegar, né, os textos que vão analisar a PL 680 e mesmo a reforma anterior, acho que 2006, 2002, não me recordo, já esses mesmos autores, a professora Norma, né, Nora Krakius Dix, nunca sei falar o nome dela, da Unicamp, que é também outra sumidade no debate do ensino médio, ela já partilhou com o Marcos e comigo uma vez, né? Ele já apontava essa interferência dos empresários na educação nesses diversos governos. Eles têm assento no Conselho Nacional de Educação, eles batem na mesa do presidente, entra e vai discutir com eles, com a Dilma, né, eles sentam tudo lá. Então, isso já estava com nuances, né, com outras entradas, porque a gente sabe que o currículo tem esses espaços de negociação, né? E acho que só um detalhe importante, né, tem na ciência política, que não é muito do nosso campo de estudo, a gente nunca lê muito, eu faço isso muito mais por curiosidade, há um debate muito forte sobre que burguesia era essa do governo Lula, que o protegeu, né, lá no mensalão, que transferiu todos os indícios que tinha de corrupção para o Congresso, para o PT, e meio deixou ele de lado. Que burguesia é essa que protegeu o governo, fez o governo, e qual era a jogada que ela tinha dentro do governo, né? E aí acho que um outro lance para a gente pensar também, né, porque tem um debate se tem uma burguesia, ou tipos de burguesias, né? E há uma fala também que existe, alguns autores vão defender que existe uma burguesia mais progressista, tem interesses nacionais, etc. Outros vão dizer que isso é balela, porque eles querem entrar no campo e dominar. E acho que uma coisa legal para a gente pensar é sempre pensar o neoliberalismo no Brasil, né? Porque o neoliberalismo no Brasil, a discussão de classe no Brasil, ela tem uma marca colonial muito maior do que o debate liberal, né? O debate liberal não é o do Paulo Guedes, que nem diziam, né? Paulo Guedes tem interesse em determinados grupos, né? O liberalismo é justiça, é equidade para todos, né? Então, isso aqui não tem, né? Nosso neoliberalismo aqui se associa com questões coloniais, né? Isso está posto, inclusive, em texto da educação, mas principalmente na ciência política. A Valentina é do grupo, você quer pontuar alguma coisa, Valentina, por favor? A Valentina está se organizando aqui para falar. Ela tem, inclusive, café, bolo, vocês não sabem, mas ela está assim, né, em regalias máximas. Eu queria ir nessa sala, Marcos. Vocês me ouvem? Sim, sim. Bom, eu trabalho na rede dos institutos federais, então eu gostaria de lembrar também que uns conflitos
em relação aos governos vocês comentaram de Lula e Dilma, que essas reformas já começaram lá em 2012 e tal, mas paralelo a isso, aliás, anterior a isso, foram criados os institutos federais justamente nesses governos, né? Foi criado em 2008, e é um ensino que tem a formação geral integrada com o ensino técnico. Então, é uma proposta que não abre mão da formação geral e oferece também o ensino técnico, que inicialmente a proposta seria de um ensino para preparar para o mundo do trabalho, e não especificamente um conhecimento técnico de áreas isoladas. Tem muito conflito interno quanto a isso, porque acaba sendo não muito integrado o ensino, mas só para contar um pouquinho que é uma outra possibilidade para o ensino médio, que é engraçado que nessas reformas ninguém citou, né? Quer dizer, o Ferretti cita, mas o documento paulista fala que entrevistou alunos e professores, fez até grupo focal, mas de quem? Das prefeituras, dos estados e das particulares. Ignoraram os institutos federais. E eu tenho a minha suposição de por que foi ignorado, porque, inclusive, no PISA, os melhores resultados são dos alunos dos institutos federais, só que tem um investimento para isso, eu acho que é por aí, né? Eu não consigo achar outra justificativa para terem ignorado os profissionais e os alunos dessa rede para contar a experiência de como é lá, né? Eu fiz uma pesquisa com os estudantes do campus onde eu trabalho em 2019, com um grupo focal, perguntando para eles sobre a reforma do ensino médio, em 2019. E era na época, o Temer estava fazendo muita propaganda na televisão, e mesmo assim os alunos não sabiam nada. Eu perguntei sobre educação física, sobre lá o campus, a opinião deles sobre o campus. Quando eu perguntei sobre a reforma do ensino médio, um silêncio, né? O único aluno que se manifestou é um que a mãe dele é pedagoga, então ele conversa bastante com a mãe sobre isso, e aí quando esse aluno começou a falar, os outros acabaram indo na mesma linha dele. E aí, primeiro conclusão que eu cheguei lá, de que os alunos não sentiam a menor necessidade desses itinerários formativos. Primeiro, eles não sabiam muita coisa, mas o que eles falaram nessa época, lá em 2019? Que imaginavam já isso que está acontecendo, que as escolas estaduais não teriam estrutura, que já faltava professor, e com essa ideia de itinerário ia faltar mais ainda, e que sobre o ensino do campus, que eles estavam satisfeitos. Lógico, apontaram outros problemas ali do campus, mas que não tinha essa necessidade da reforma na forma como foi feita. Não sei se que foi por isso que não... São Paulo, quando fala que fez até grupo focal com alunos, não entrevistou alunos dos institutos federais, né? Era isso que eu queria falar. O Ivan está no grupo aí também, ele é do Instituto Federal também. Não sei se tem mais alguém do Instituto Federal, mas eu achei que era interessante mostrar que existe essa outra possibilidade também, né? Obrigada. Obrigado, Valentim. Só para reforçar o que você disse, né, quando você isola os dados do PISA dos alunos brasileiros dos institutos federais, isola de outros, né, os resultados, eles passam Coreia, Alemanha, né, isso a gente já viu numa reportagem que saiu recentemente, então também, né, apesar de que também o público que está lá é um outro debate. Felipe, você está com a mão levantada, em função do tempo, eu te peço para você ser sucinto, por gentileza. Tranquilo, não, é só, acho que adicionar algumas coisas que a gente discutiu no grupo. Eu acho que mais sobre a questão do trabalho, né, que a gente veio discutindo, como esse discurso de um mundo do trabalho atual, né, com essa criação de MEIs, com esse sujeito empresário de si, né, e aí a gente vê os atravessamentos disso no currículo do ensino médio, né, então essa ideia de escolha, de possibilidade de uma certa liberdade, né, e a gente viu que isso aconteceu no trabalho. Eu acho que uma coisa a apontar aqui,
o quanto isso, né, enfraquece a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras no sentido do meio do trabalho. E acho que vamos lembrar também, não sei se há uma ligação direta, mas acho que ninguém é inocente, né, essas pessoas que escreveram esses documentos, no sentido de pensar o que aconteceu em 2015, né, e a luta dos estudantes aí, que teve uma grande parcela de estudantes do ensino médio, e agora, atravessado por todo esse discurso desse currículo, né, o que pode acontecer com as relações entre estudantes ali na escola, né? Então, a gente ficou pensando muito sobre essas questões. Obrigado. O próximo grupo, qualquer que seja, que eu denomino de 5. Só para a gente entender o tempo, que nós somos 8. Bom, gente, boa noite a todos e a todas. A gente, assim como o grupo do André aí, achou o tempo insuficiente, mas a gente fez uma conversa aí sobre aquilo que foi colocado como proposta, né? Então, a Rosângela, salvo engano, ela comentou sobre essa questão que já foi comentada aí pelos grupos anteriores, do quanto que esse autor ele traz elementos aí de uma discussão crítica para pensar esse ensino médio, tendo como sempre referência esse arcabouço legislativo que estrutura a educação ao longo da história. E aí eu fiquei pensando, né, a gente nem conseguiu comentar, porque na nossa conversa nós falamos sobre o material que eu acabei disponibilizando aí para o encontro de hoje, as dificuldades que os colegas tiveram em acessar o material no que diz respeito à qualidade. E aí até aqui acho que seria legal receber alguma devolutiva sobre esse material que eu produzi, que eu coloquei aí, porque ajuda a gente a melhorar cada vez mais. A Rosângela, por exemplo, comentou que teve um pouco de dificuldade na qualidade do som. Então, se mais pessoas tiverem também essa mesma dificuldade, agradeço em poder partilhar aqui. Então, uma coisa que eu fiquei pensando também foi sobre aquilo que se mantém nas mudanças, né? Parece que essas alterações na estrutura do ensino médio é sempre para manter as coisas como são e para atender o interesse de um certo grupo. E agora a gente vê essas mudanças sendo vendidas como reforma. E aí eu fico pensando, né, quais são os artifícios usados para convencer a sociedade, do modo geral, de que aquilo que está sendo colocado como proposta de alteração é de fato algo novo, que é para atender aí as necessidades, porque esse mesmo grupo, né, que está aí mega envolvido, tem consigo preocupações com a educação de qualidade, a mesma coisa que a gente tem, né? Então, que qualidade educacional é essa que está sendo preconizada? Um lance que também me desperta assim, alguns questionamentos é que eles têm preocupação em resolver o problema de fuga dos estudantes das escolas. Então, um quarto dos jovens não estão estudando. Então, isso talvez seja algo perigoso, né? Então, se coloca aí a ideia da escolha. Agora, você, estudante, pode escolher, né, aquilo que o seu percurso, aquilo que você deseja e quer estudar ao longo do ensino médio. Então, o quanto que as mudanças vão sendo aí promovidas para tentar alcançar o maior número possível de jovens, de estudantes, e sempre numa perspectiva para atender os interesses aí de um grupo, né? Então, essa fala foi para tentar aí trazer mais elementos para pensar aquilo que os colegas já colocaram, né? Para não ser tão repetitivo. E mudança, o que a gente vê, Marcos, por exemplo, é o site do GPF. Isso é reforma, né? É um exemplo de reforma, né? Não essa mudança do ensino médio.
Porque quem não acessou o site, por favor, entre lá, porque tá bonito, hein? Tá ou não tá, Marcos? Eu chego a pensar que você é o designer do site, né? De tanta propaganda que você faz, eu estou achando que você foi quase pago como para fazer isso aí. consultor do negócio. Cada mudança, tipo, recebe uma mensagem. Vai lá, acessa lá, dá uma olhada para ver como tá agora. Bom, obrigado, Flávio, né, pela posição do grupo. Acho interessante só destacar, né, que essas coisas das reformas do ensino médio, se a gente olhar o espaço-tempo dessas reformas, né, eles cada vez são mais próximos, eles fazem uma, logo em seguida faz outra, né? Então não dá nem tempo de um amadurecimento de um debate, nem tempo de uma implantação, já vem outra, né? Então, se tinha o início da discussão no governo Lula lá em 2002, né, vai gestando uma reforma com um monte de coisas atravessadas, né? Aí quando vem essa outra, ela tem mesmos elementos da PL anterior e aí outras pessoas ficaram fora, né? E isso acho que é legal essa questão, né, da disputa dos significados. E acho que aí, como disse o grupo da Barba, também estão as brechas, né, para a gente poder fazer os enfrentamentos, né? Temos quem mais? Agora aquilo tem mãos? Não tem mão, né? Tem sua? Nina, por favor. Não, só queria dizer para o Flávio que é muito triste essa história, né? Que você coloca aqui, os estudantes estão sem motivação. Não, os estudantes no site está arrasando, né? Mas os estudantes sem motivação para continuar o estudo, né? Foi muito triste isso que eu li lá, que você colocou, viu? Não querem continuar, não podem continuar, alguns estão desmotivados, muito triste, de fato. Eu só queria acrescentar isso que você trouxe. Essa temática das justificativas, ela cai, né, da motivação, porque também no ensino médio, no ensino particular, já não tem motivação nenhuma e eles não evadem da escola, né? Então, é um discurso, esse discurso da reforma do ensino médio, vocês têm que entender que foi para todos os segmentos, né? Escolas técnicas, escolas particulares, etc., sobre, né, certos elementos que são comuns, isso já está bem mapeado também, acho que depois, em outro momento, a gente também estuda essas questões. Mas a gente também já viu, né, Mário? A gente já viu que as escolas privadas, elas fazem mais ou menos o que elas querem, né? Elas vão seguindo até a página 2. Não, elas têm que seguir carga horária, distribuição, mas elas são envolvidas por outras questões. E assim, também vamos lembrar que, como diz o Diogo, um colega nosso lá do Rio, existem as escolas particulares da tia Suzana e existem, né, os maristas, existe muita escola particular para a gente também não achar que todo grande, né, todas as escolas, na sua maioria, são aquelas grandes escolas. Elas, inclusive, são a minoria das escolas particulares, né? Tem muita escola particular que a gente vai chamar de escolinha, né, porque elas são pequenininhas. É o grupo 6, mas dentro tem a Bel aí, também quer pontuar. É rapidinho. Eu acho que tem uma coisa que é bem forte também para mim, que é essa coisa desse discurso da flexibilização do curricular, que tem a ver com a diminuição do encargo do Estado com a contratação de professores, e principalmente com o concurso público, né, que acho que é uma coisa que a gente não está tocando ainda, mas, né, porque a gente está falando mais de currículo do que dessa gestão, principalmente dos docentes, porque você vê que tem a questão do notório saber, que eu acho que eu até já comentei num outro encontro, e tem também, se vocês observarem nesses itinerários formativos, que como não é o componente X, que exige uma habilitação na licenciatura X, você tem lá, por exemplo, determinados componentes dos itinerários formativos que pode ser atribuídos ao professor de arte, de língua portuguesa, de língua nananã, né? E nos de educação física é que se manteve só o formato em educação física. Então, isso tem muito a ver com o interesse do Estado em... qualquer professor que eu tiver ali, eu não preciso contratar, né? Um professor novo, abrir concurso. Então, tem toda uma questão de uma formação mais imediatista, mais utilitarista, e isso se reflete também na gestão desse enxugamento, né, do professor, da contratação e da gestão da própria carreira docente, né? Eu diria que não é um discurso do Estado, é dessa governamentalidade que está aí, porque as escolas particulares também fazem o mesmo, né? Eles mandaram embora a gente e contrata pessoas que vão dar essas eletivas, né, por um semestre, e depois a pessoa vai embora, né? Então, também eu acho que isso se associa à reforma trabalhista. Né? Uhum. Muito bem. Né? Vamos, então, àquilo que seria o grupo 6. Um outro orador. Minha mãe mandou escolher, Unido Unité. É só abrir o microfone e falar.
Todos os grupos já falaram, velho? A Ana abriu aí. Tá muito educada. Ana, aqui nós temos uma certa tendência a boteco. A gente sai falando, né? Então, não, boa noite a todos e todas. Eu sou do grupo 6, né? A Marina, Carlos também fazem parte do meu grupo. Eu fiquei aguardando a Marina falar que a gente decidiu que ela apresentaria. Não sei se ela está aqui. A gente pode ir falando juntas. Isso, a gente vai dialogando, então. Então, você quer começar com aquelas anotações que você fez? Eu acho que elas são boas para a gente começar. Só um minutinho, então, vou pegar. Enquanto eu vou fazer a técnica do Mário e enrolando, enquanto ela pega as anotações, mas eu já indo um pouco para a questão 2, né, sobre o que eu, enquanto leitora dos textos, ia pensando sobre o ensino médio, acho que para mim foi muito importante fazer essa leitura, porque eu estou distanciada, né, dessa etapa, e aí ao ler, fazer a leitura dos textos, eu ia conseguindo identificar dentro da minha trajetória enquanto estudante essas reformas e nas pessoas da minha família e como isso foi subjetivando, né? Então, eu considerei isso muito importante. Então, para mim, tiveram muitas coisas que eu não sabia e que eu até pensava ou suspeitava, mas foram se confirmando ao longo do texto. Então, eu queria começar falando isso. Agora vai, Ana. Anotações, bora. Interessante que depois do que foi dito, fiquei refletindo, né, sobre deixar a cargo do estudante escolher o que ele tem mais afinidade, sendo que o sistema o oprime a fazer essa decisão, né? Interessante a gente pensar sobre isso. A gente foi discutindo, né, inicialmente sobre essa ideia de localização de sujeitos, então acho que lá com o primeiro grupo da Nina, por exemplo, a gente falou sobre discurso de formação de sujeitos humanizados, então essa noção de sujeito crítico, né? E aí, logo em seguida, a gente se atentou mais, né, ao texto do Ferretti, que ele traz a ideia de a ligação, né, essa ideia de mercado de trabalho, de formação de sujeito para o mercado de trabalho, essa ideia de formação técnica, né, justamente coordenado pelo neoliberalismo, né? Então, a gente, né, foi trazendo essas discussões. Eu acho que, diante de tudo que foi dito, a gente acaba ficando um pouco prolixo, né, e um pouco repetitivo e trazendo essas mesmas ideias que já foram ditas. Mas eu acho que a nossa discussão também não se esgotou, né? O nosso tempo acabou e a gente não conseguiu discutir tudo. Mas eu acho que a acrescentar diante do que foi dito, a gente não teria muito. Eu não sei se a Marina, assim, diante das minhas anotações também, não sei se seria mais a acrescentar, né? Só acrescentaria, assim como a Bárbara trouxe, né, dessa questão das buscas pelas fissuras, né, o que a gente poderia encontrar de brecha, eu fiquei muito lendo nessa tentativa, assim, sabe? E aí uma das coisas que eu encontrei, né, e que faz muito sentido também com o vídeo que o Flávio produziu e colocou no site, e um pouco com o que a Bárbara foi falando, né, é essa questão de que o currículo paulista vai se anunciando o tempo inteiro na busca de tecer problematizações a partir do cotidiano que o jovem está inserido, mobilizando diversas fontes de saberes, né, e eu fiquei, me ative a essa parte, fiquei pensando que possivelmente uma fissura que pode acontecer dentro desses itinerários seja por aí, assim, que foi uma aproximação que eu vejo que tem com o currículo cultural e fiquei pensando que pode ser uma pista de brecha nesse sentido também. Acho que é isso. Marina, depois dessa sua fala, acho que o senhor velho, ele pulou na cadeira, né? Porque semana passada, você lembra, né, que a gente ficou no esforço de dizer assim, né? É cultural, mas não é o currículo cultural, né? Mas como essas coisas transitam, como esses discursos pedagógicos, eles se dispersam, e aí que abre essas brechas, né? Então, é isso daí, né? E acho que a gente tem feito boas leituras nessa direção. Carlos, você quer comentar em cima desse? Você é do grupo? Eu sou do grupo. Beleza, só lembrando o tempo, tá? Que eu estou na vigia agora. Coisa rápida.
E nesse sentido das fissuras que a Marina está falando, a Unifesp aqui de Guarulhos, né, até para incentivar, continuar esse incentivo com a pesquisa, também está fazendo uma pesquisa nesse sentido da reforma do ensino médio, e um dos pontos de fissura é ler o território e propor o itinerário formativo sendo elaborado e construído junto com os professores e com as escolas, né. Tem uma outra linha de pesquisa lá na Unifesp, mas o interessante é que eles também estão atrás dessas fissuras, estão fazendo uma outra reelaboração, assim como vocês estão buscando aí, né? Então, só para salientar aí que a pesquisa, ela tem a sua importância gigantesca nesse momento, tanto aí na USP quanto em outros institutos de estudo e pesquisa, né? Boa, muito bom. Obrigado, Carlos. Vamos ao denominado grupo 7. Quem vai? Acelerem aí, para não fique esperando, já pega o microfone e abre. Acho que não tem 7, acho que todo mundo já falou. Algum grupo não se manifestou? Também ninguém está dizendo nada. Então, como nós não vamos ficar aqui esperando, nós estamos tomando aqui que todos disseram, todos se manifestaram em relação às suas discussões. De uma maneira rápida para todo mundo pensando, né? Estou aqui anotando as falas, então acho que está claro essa questão. Você quer comentar em cima das questões ou você quer comentar outra coisa, velho? Senão só para dar uma fechada aqui. Eu só queria dar uma contribuição nas discussões, muito breve. É uma frase. Pois não. Pode sim? Só para... Olha o tempo, hein? E procurando contribuir, recuperar uma visão que o Cleiton trouxe, quer dizer, o Cleiton representando o grupo dele, mas é algo que ninguém falou, né? Que os professores, eu percebi na leitura do texto, que os professores e professoras foram sempre adotando uma posição crítica com relação às reformas. Só que é muito interessante você perceber que eles foram se posicionando criticamente com razões diferentes. Houve um momento, inclusive, que os professores defenderam a perpetuação do elitismo. Ou seja, os professores não queriam a democratização da escola, nem muito menos que a escola, que o ensino médio, né, encaminhasse para a formação profissional. Então, acho que ajuda a pensar um pouco essa questão de como a gente vai toda hora, né, assumindo uma posição crítica com outras razões, né? Se hoje a gente reclama o ensino médio com qualidade, com profundidade, com conhecimento científico, etc., para todo mundo, já houve um momento quando a reforma proposta foi exatamente essa, e o pessoal, não, queremos humanismo, queremos latim, queremos grego. Né? Era só isso, uma frase, como eu disse. Uma frase boa, né? Muito bem, você foi muito bom no tempo. Então, só para a gente lembrar, algumas coisas foram colocadas aqui. Então, acho que ficou claro, né? Esse é um autor que fala de um lugar, né, facilmente identificável, mas acho que é importante ressaltar o que foi dito, né? Que o alvo é o mesmo, né, os efeitos são o mesmo, a luta é para uma sociedade, né, XYZ, que está sempre em disputa, como o velho acabou de trazer esse exemplo de outrora, e que a gente está, né, atento também às formas como essas coisas, em alguma medida, vão produzindo os efeitos, muitas vezes, danosos com uma boa parte da população. Agora, é central entender, né, nessa análise do materialismo histórico dialético, uma certa configuração que se tem do pensamento histórico brasileiro, econômico brasileiro, porque a gente não pode esquecer que o materialismo histórico ele pressupõe uma certa linearidade evolutiva, né, na história, do feudalismo para o capitalismo, e do capitalismo vai para o socialismo para chegar no comunismo, e aí a história se encerra, vamos dizer assim, né? Então, essa análise, quando chega no Brasil, mesmo alguns marxistas, né, como o Caio Prado Júnior, esses autores dos anos 60, Florestan Fernandes, etc., eles fazem uma outra leitura, porque a gente não pode esquecer de pensar que, né, o nosso debate aqui é muito forte com o processo de colonização, de escravidão, né, essas coisas que estão aí postas e que essas elites elas têm esse ranço muito forte, como a gente vê todo dia nos jornais. Isso a gente não pode esquecer. E pensar, né, que se no debate do Ferretti as questões são as classes, a gente está aqui preocupado no modo como as identidades são produzidas, né, como os sujeitos são sendo subjetivados, inclusive por essas questões de classe. É só para a gente marcar aí o autor, para a gente também não jogar fora, só porque o autor está no outro lugar, e é muito interessante que ele faz toda uma trajetória
interessante para a gente pensar e mostrar, né, que historicamente a disputa é a mesma, né? Elas vão mudando alguns elementos, mas sempre está nesse lugar, né, do acesso, da qualidade, e reforço aquilo que eu falei semana passada. Nas escolas particulares, dessas de ponta, a questão agora é a educação bilíngue, porque eles não vão mais disputar o vestibular, né, no momento que cada vez o acesso está maior, né? Eles vão para o exterior. E essa consulta pública, Ayala, que o MEC abriu, né, na própria Carta Capital tem uma outra reportagem mostrando que isso é um jogo de cena do MEC, até porque o próprio ministro da Educação, Camilo Santana, ele pensa outras coisas, né? Não sei se vocês acompanharam o modo como as questões no Ceará foram produzidas. As questões no Ceará, que está todo mundo alardeando, é muito próxima do que está aí, né? Então, são nacionais desenvolvimentistas, né? E é isso que gera um pouco de disputa, né, entre esses segmentos da burguesia. Quem é que vai ter mais financiamento do Estado, né? Quem vai dar mais isenção de imposto? É assim que é esse modelo político. Então, só para fechar, né, a gente levantou aqui com vocês, acho que vocês foram ouvindo, né, que tem, né, esses espaços que a gente pode ir pensando, o trabalho coletivo, nas questões desse território com a juventude, as questões do cotidiano, né, nessa relação sujeito, trabalho e sociedade, né? Acho que os processos de significação ficaram bem fortes, porque, como disse, se não me engano, o Flávio, né, todo mundo disputa a educação de qualidade, né, educação integral, né, a preocupação com a sociedade, mas tudo isso está em disputa. O que é isso, né? Acho que a gente pode pensar, né? E esse último lance que o Marcos traz, né, que está aqui anotado em algumas entrelinhas que vocês falaram, que é esses diferentes modos como a gente disputa. Ou seja, mesmo lá na escola, né, Flávio, você vai estar disputando com o professor que vai estar favorável a coisas que estão colocadas lá. E acho que, por fim, para eu vou passar para você, Marcos, para a gente dar os encaminhamentos, é lembrar, assim, né, que na história da educação, né, as mudanças dentro da sala de aula, elas são mais ainda engessadas na história do que aquelas que estão vindas das reformas, etc. Né? A sala de aula é a mesma, né? Talvez como, usando aquele exemplo do Pedro sobre linhas duras, que ele sempre usava, o filho não pode pôr o dedo na tomada, né? A arquitetura da escola raramente muda, né? Velho, vamos dar os encaminhamentos que a gente tem pensado aí sobre as questões dos grupos de trabalho? Passo para você. Vamos. Quer que eu conduza? Que você quer conduzir? Sim, já falei demais. Tá. Então, gente, antes dos encaminhamentos, 3 questões bem importantes. Agradecer muitíssimo as pessoas que se colocaram à disposição para trabalhar no Compef, né? Nós conseguimos montar aí uma agenda com 2 pessoas todas as noites, o que vai ser muito bom, porque vai ter um diálogo legal, então agradecer isso. Também informar vocês que todos os materiais estão disponíveis lá na pasta virtual, você precisa olhar qual é a leitura sugerida no cronograma, e você precisa ir lá na pastinha virtual, que nós vamos atualizando lá a pastinha virtual, para não ter que toda hora ficar copiando tudo. E aí, o que apareceu na reunião passada e que o Mário lembrou hoje, nós colocamos lá na pastinha virtual um texto que, na nossa opinião, é bem interessante, dos colegas lá da Federal do Vale do Jequitinhonha, em São Francisco, em que os colegas discutem essa noção do que seria a influência da cultura na educação física, e eles vão lá fazer uma discussão exaltando, né, a contribuição da teoria crítica na educação física e da teoria pós-crítica na educação física. Então, e aí ou seja, os currículos culturais, né, eles são variados, múltiplos, né? Só porque apareceu em reunião passada, né, e que a gente lembrou de sugerir isso para vocês. Nós tentamos enviar e-mail para todas as pessoas que participaram remotamente, só que o Meet, ele não salva o e-mail, ele deixa lá o e-mail, né, com asterisco no meio, porque é para ninguém poder copiar. Então, se você não recebeu esse e-mail, é mais fácil quando você recebe o convite, porque você não precisa ficar pedindo para entrar na sala. Se você não recebeu esse e-mail, portanto, não confirmou a participação na sala, eu peço que você faça a gentileza de colocar no chat o seu e-mail, porque aí, né, a gente baixa depois as mensagens e copia o seu e-mail e acrescenta você na sala virtual. Bom, dito isto, Mário, Marco, o Ivan, o Cleiton, a Mônica e a Isabel, né, nós nos
reunimos virtualmente, né, trocando WhatsApp, conversando bastante, e chegamos à ideia, a partir do que foi discutido semana passada, que seria importante que a gente trabalhasse por grupos, como disse o Mário, por grupos temáticos, por GTs. E aí, a gente queria deixar vocês muito à vontade para vocês se colocarem nos GTs. Então, neste momento, nós temos várias opções de GTs, acho que a escolha não precisa ser agora, a gente pode né, informar vocês de uma maneira de vocês se encaixarem nesse GT. Estou pensando isso por causa do horário, tá? Não quero que ninguém, né, se prejudique por causa disso. Então, temos aí um GT possível, que é a análise dos documentos oficiais, né, que é a política curricular, um GT possível, que é a construção do eu docente, que seria a percepção docente acerca dos desafios da reforma, um GT que é mapeamento, produção do território, estratégias, análises, um GT que seria, juntamente com os professores, planejar, desenvolver e avaliar as ações didáticas nas escolas, um GT que seria educação física e linguagem, aproximação com outras disciplinas da área da linguagem, um GT que seria práticas corporais, que é a cultura que produz as práticas corporais, e um GT que olharia, conversaria, etc., os estudantes, a reforma e as aulas da educação física. Então, vocês podem observar, né, que tudo isso foi pensado a partir de tudo que foi dito na semana passada, na semana retrasada, quando vocês leram o projeto e tiveram ideias. Agora, sinceramente, eu não sei muito bem como é que fazer esse casamento, porque a nossa ideia é que cada um de nós sejamos os coordenadores dos GTs e que a gente possa aproveitar os encontros para ir atualizando todos os colegas dos avanços dos GTs, ou seja, não seria esta dinâmica de trabalho, seria uma dinâmica mais concentrada em pequenos grupos, em grupos menores, e aproveitando as reuniões para expor as sínteses e promover os debates. Não sei se Bel, Mônica, Mário, Marquinho, Ivan ou Cleiton querem se colocar. Ó, isso, a Bel já copiou aí no chat para vocês olharem. Eu proponho que a gente dê um tempo, que a gente dê esse prazo até a próxima semana para... Não, dê um prazo menor, de 7 dias, para as pessoas se encaixarem nos GTs. A ideia, a princípio, né, é que esse coordenador, ele que vai no debate com esse grupo, então, cada um com o seu interesse de pesquisa, fica nesse grupo, como somos muitos, isso se torna mais proveitoso, temos um tempo longo, então são produções que vão sendo feitas ao longo da semana, então ele encaminha o texto, né, esse texto fica para todos, mas é o encaminhamento do coordenador, e aí as leituras vão sendo feitas, pode ser feita uma discussão assíncrona por meio de WhatsApp, específico de um grupo, ou outras coisas, né, outros recursos que temos aí, até para a gente também aprender a usar outros recursos. E no encontro do grupo, na quinzena, né, aí a gente traz, como o Marcos disse, essas contribuições e faz esse mesmo movimento. Aí um se interage com o que o outro está fazendo, vai entendendo também, e a gente vai se apropriando. Entendemos que assim a gente consegue dar uma dinâmica melhor, porque senão nós temos muitas temáticas, né, que elas não se esgotam, e não daria para a gente pensar isso numa linha mais ampla de 4 anos. Assim a gente vai caminhando todo mundo junto, e no caso dos docentes, né, os 3 colegas, né, esse material todo vai produzindo as diversas ferramentas para olhar para a prática, olhar para o território, né, olhar para si próprio enquanto docente que se constitui, e assim por diante. Também fica aberto, se tiver alguém que queira pensar, olha, né, nenhum desses me interessou, mas acho legal o outro, a gente também se reorganiza aqui e também podemos pensar outras pessoas que também possam conduzir no caso, né, se tiverem mais ideias, mas como o Marcos disse, foi a leitura que nós fizemos das falas de vocês. Eu queria complementar um pouco de que eu acho que até a dinâmica de funcionamento desses GTs acho que pode ser construída aqui no coletivo, né? Acho que essa ideia de, claro, a gente tem agendas de trabalho nos GTs, que tem momentos de compartilhamento aqui no grupão,
Mas um pouco dessa dinâmica a gente meio que construir junto, assim, também, né? De como é que a gente vai pensar numa produção em diálogo com os registros que os professores estão produzindo a partir das suas práticas, né? Com algo que eu ainda não sei se foi pensado nesse primeiro semestre, mas de olhar em loco o que está acontecendo na escola, se a gente vai deixar isso para depois, né? Mas, assim, existe toda uma fonte de conhecimentos para que vão embasar a discussão desse GT, que eu penso que não é só de bibliografia, né? De leitura e discussão, porque acho que isso é base, mas acho que também dialoga muito assim, como é que a gente olha para esses registros, por exemplo, produzidos agora pelos professores, e tenta entender o que é essa constituição do eu docente, enquanto um outro GT está olhando para esses registros procurando um pouco mais essa relação com as produções culturais ou com mapeamento, né? Entende? Então, acho que essa dinâmica também quais são as nossas fontes para a produção de conhecimento desses GTs, elas podem ser construídas colaborativamente, até ter uma certa variedade entre os GTs, talvez. Não sei se isso é muito aberto para vocês, mas eu imagino que esse jeito talvez funcione bem, assim, né? Porque todo mundo pode também contribuir na própria gestão do conhecimento que será produzido nesses GTs e no grupão. Se eu fui clara, enfim. Essa hora eu já estou cansada. A Nina está com a mão levantada aí, velho. Nina? Microfone. Sorry. Esses GTs, eles vão ter uma produção, e eu estou pensando naquele relatório que tem que fazer, não é? Esse relatório nós vamos ter que fazer individualmente, cada grupo? Como que é? Estou perdida. Fiquei meio confusa. Marina, você quer usar a palavra? Eu já estou inscrito para responder a Nina. Pode responder a Nina e depois eu falo que eu vou para um outro caminho. Tá. Então, espero que você não se perca, Marina. É assim, gente. Nós observamos que, primeiro, a temática é muito grande, né? A temática é uma temática que está, como eu falei lá no outro encontro, né? Que está aí na agenda dos debates do Brasil. Ela pode ser apreciada, analisada, interpelada, problematizada de várias maneiras, e cada um de nós aqui tem o seu percurso, sua trajetória, seus interesses, seus desejos, suas vontades de querer aprender, de querer produzir numa determinada direção. Então, a nossa ideia de distribuir as ações de pesquisa nesses grupos é justamente para que a gente potencialize as participações de todos vocês e que a gente não fique preso numa só direção. Ou seja, a temática é rica o suficiente para que a gente trabalhe coletivamente com micro-objetos. Na verdade, são super-objetos, né? Mas micro-objetos que são parcelas desse objeto maior, que é a educação física no contexto do novo ensino médio, certo? Então, a ideia é essa. Então, por exemplo, Nina, o grupo que está mais interessado de fazer esse debate da política curricular, né, que praticamente é o que a gente fez hoje. Beleza, são 5 ou 6 pessoas que aí uma seleção de textos para esse tema, um aprofundamento nesse tema, e a cada encontro, ou a cada 2 encontros, o grupo vai atualizando o que estão percebendo, o que estão notando, como é que está sendo, né, até para que a gente também produza com mais foco numa determinada direção, mas não a mesma direção, direções diferentes. E, Nina, assim, né, e colegas, aqueles que já estão desenvolvendo suas pesquisas, mestrado, doutorado, iniciação, né, ou têm interesse em, né, um certo objeto, tente aproximar, né, aquilo que você está investigando com o grupo. Né? Então, tem aqui que está trabalhando com educação infantil, ensino fundamental, em alguma medida analisa, né, os documentos curriculares desses níveis em cima, vamos nas políticas, né, porque ali a ferramenta de análise vai ser maior, etc. Não, então, pessoas pensando na prática pedagógica, determinado plano. Não, eu estou me interessando muito nessa questão do mapeamento como, né, uma construção de um território, vai para lá. Não, olha, eu preciso de ferramentas porque eu não manjo nada de práticas corporais. É um problemaço, né, quando a gente vê os relatos, né, muita falta de conhecimento que a nossa formação não nos deu de temáticas diversas, né? Nós não somos especialistas em nada, então, assim,
de repente, né, Flávio vai tematizar determinada prática, nós vamos ter um grupo que vai estudar essa prática, né, a cultura dessa prática para produzir ferramentas para o Flávio trabalhar na tematização. E assim, né, então pensem com as suas, como o Marcos disse, os seus desejos, seus anseios, né, e as suas pesquisas, né, para também não sobrecarregar ninguém, né. Marina? A minha fala vai ser muito rápida e é nesse sentido, assim, né, nessa constituição desses grupos, né, pensando em questões de ordem prática, assim, que me vieram na cabeça. A partir de tudo isso que vocês falaram e considerando todos esses pontos que vocês já trouxeram, tanto você quanto o Marcos, eu acho muito importante a gente pensar na composição desses grupos, eu vou usar essa palavra, assim, para ter uma certa diversidade, assim, sabe? Eu tenho só uma preocupação em não se fecharem pessoas muito novas que estão acabando de chegar, todas no mesmo grupo, sabe? Assim, eu me preocupo um pouco com isso. Eu acho que a gente deveria ter esse olhar, assim, para isso no momento de formar esses grupos. O Marcos está até rindo da minha cara nesse momento, mas eu acho realmente importante, assim, sabe? Eu acho que é, de fato, algo que a gente tem que olhar para compor esses grupos, até pensando na qualidade mesmo dessas produções, né, e um ir ajudando o outro, enfim, todos esses fatores que a gente já sabe. Essa é estou fazendo uma defesa aqui a favor disso. Marina, eu dei risada porque eu gostei do que você falou, né? Aliás, você fez uma fala de professora, né, Marina? Tem várias pessoas que deram risada, mas estão com a câmera fechada, a gente não viu, né? É que sabe o que eu dei risada? Quando você falou isso, você falou, olha, gente, vamos tentar não ficar todo mundo, né? Eu entendi o que você falou. Aí eu lembrei que a Valentina, que está aqui do meu lado, gente, a Valentina está meio metro, né? Aí ela colocou no chat. Ela colocou no chat. Mas quem vai ser o coordenador? Ou seja, a Valentina... Gente, a Valentina quer escolher pela cara do coordenador. Ou da coordenadora, vai saber, né? Já mandei uma para ela aí, né? Falei, a gente ainda não definiu. E agora, depois dessa fala, a gente só vai apresentar depois. Agora a gente vai fazer assim, a gente vai esperar a composição dos grupos, aí os coordenadores vão olhar a cara dos grupos e vão escolher... A gente que escolhe. É isso, gente. Beleza? O pessoal já está saindo, avançamos no horário. Muito obrigado mesmo. Desculpa pela atrapalhada de hoje. Prometo melhorar. Tá?